Mateus capítulo 10, quantas crianças vão saindo, já vamos procurando o texto. Mateus capítulo 10, do 24 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos 24 até o 33. Aqui ele fala dos estímulos. E nós queremos então estar falando sobre esse estímulo, esse encorajamento de Jesus, para os seus discípulos. E a palavra encorajamento, encorajar, é estimular, é animar, é incitar para fazer algo. E nós estamos estudando aqui, pregando em Mateus no capítulo 10, que Jesus está enviando eles, dando uma missão para proclamar o evangelho, apesar aí das dificuldades, para que eles pudessem então ter bom ânimo, para que eles pudessem ter disposição para realizar esta grande obra, e para isso Jesus dá um grande encorajamento. Então diz assim, a partir do versículo 24: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, eu quero estar falando hoje sobre o encorajamento que Jesus deu, que Jesus deixou, que Jesus fez para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para aqueles que ele chamou e enviou. Então, além de sermos discípulos, nós temos uma função apostólica, que é de levarmos a palavra de Deus, sermos a boca de Deus no mundo. O mundo vai conhecer o evangelho por nosso intermédio. Então, nós fomos separados, escolhidos por Deus para proclamar o seu evangelho. Nós vimos desde o início do capítulo 10 que Jesus separou daquela multidão de discípulos. Ele passou uma noite orando, ele chamou 12 homens, e ele então escolheu esses homens, não por alguma qualificação individual. Ele não olhou e falou, esse aqui é mestrado, esse aqui é PhD, não. Jesus chamou aqueles homens, alguns deles eram pescadores, iletrados, ele chamou outros que eram trabalhadores de escritório, de coletoria, homens cultos, e ele chamou esses homens. Então não é a capacidade humana, mas a divina, que torna alguém poderoso nas mãos de Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a proclamação do reino de Deus. Alguém já disse, e eu não estudei direito essa frase, mas que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, Tinha que dar uma estudada melhor aí para ver se está bem certo. Mas é por aí mesmo, a ideia é essa. Não importa quem Deus chama, mas aquele que ele chama, ele capacita para fazer a obra dele, para levar o evangelho dele. Então, se você tem esta convicção, lembra que ele te chamou para fazer a sua obra aqui nesse mundo, proclamar, compartilhar do evangelho de Cristo Jesus. Não importa que você seja um pescador, é que nós não temos aqui no nosso meio, pescadores que vivem dessa profissão, são pescadores aí, para recreação e tudo mais, mas não importa qual é o cargo que você ocupa, o que talvez possa vir na frente do seu nome, doutor, isso, aquilo, o que importa é que todos nós fomos chamados, independentemente das nossas qualificações, Deus nos prepara,
Deus nos dá condições. Lembra de alguém, né, uma pessoa que foi, era cego, né? E aí Jesus curou aquele homem, eles começaram a interrogar para cá e para lá as autoridades. Daí eles falaram, mas quem é que te fez? Ele falou, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei dizer para vocês. O que nós sabemos dizer? Aquilo que ele fez na nossa vida. Compartilhando o que ele fez na nossa vida. Quem é Jesus e o que ele fez. E, amém? É isso que nós temos que compartilhar, que nós temos que levar. É claro que, como falou hoje cedo, né? Que a palavra de Deus, ela é tão rasa que uma criança pode entrar nela e aprender e viver por ela sem se afogar. Mas ela é tão profunda que ele diz que um elefante pode entrar nela. Ou então, um grande conhecedor pode se aprofundar no Evangelho e ele vai continuar se deleitando nas maiores profundezas do conhecimento do poder de Deus. Então, devemos prosseguir em conhecer o Senhor, porque quanto mais conhecemos, mais nós vamos nos libertando de um monte de heresias e conceitos e preconceitos e tantas coisas que nós arrastamos aí do passado. Então, veja que eles estavam sendo ensinados por Jesus, eles estavam com Jesus aqui no capítulo 10 há pouco tempo com Jesus, mas o tempo todo com Jesus, e isso faz a grande diferença. Não importa o grande tempo, mas o tempo aproveitado na presença do Senhor e andando com o Senhor. Então, eles estavam pouco tempo com Jesus, mas o tempo todo com Jesus. E Jesus, então, estava treinando eles para enviar. E o método de Jesus é esse, como nós já estamos frisando aqui, né? Não é de cátedra, não é de cadeira, não é de sala de aula, mas é de vida no campo. É de andar nas estradas empoeiradas da Galileia, da Judéia, de Samaria, e os discípulos aprendendo com ele, na vivência, na prática, e muitas vezes, pela surpresa que surgia no caminho. Jesus falava para eles, ensinava para eles sobre a questão, né, da cura de um cego, aí era de um gago, aí dali a pouco era um endemoniado, dali a pouco um paralítico. Então eles eram surpreendidos na sua caminhada por situações, e agora o que vai acontecer? Jesus mostrava o seu poder, ia ensinando, e eles iam aprendendo, e eles iam desenvolvendo. Todos nós aqui sabemos, quem passou, né, por um banco aí da escola, da faculdade, de um curso técnico, alguma coisa assim, que na prática é diferente do que na teoria. A gente sai da escola, de uma faculdade, de um curso, fala, agora eu vou arrebentar. E muitas vezes arrebenta a cara. Porque na prática é diferente. Na prática as coisas não são como você pensava que poderia fazer assim. E é exatamente nesse sentido que Jesus está preparando os seus discípulos. Vocês podem ver que Jesus não tem uma coleção lá de 50 milagres curando paralíticos. Mas ele tem uma diversidade toda lá. Desde uma febre da sogra de Pedro, à ressurreição, né, de Lázaro. Então, para que os discípulos pudessem ver que há uma enormidade de problemas que eles enfrentariam, mas que Jesus estaria com eles e que eles teriam condições, capacitações para enfrentar essas adversidades e alcançar êxito nessa missão que eles estavam para realizar. Então, o encorajamento de Jesus nos prepara para essas surpresas da vida. E agora, pastor? Deus vai dar o direcionamento. O pastor também não sabe de tudo que vai acontecer e muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Nós temos que ir enfrentando, né? E nós temos que andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Então, Jesus, ele começa ensinando. Tem o Sermão do Monte. Jesus começa agora, então, a enviar eles primeiramente para os judeus, de uma missão específica, e para isso ele vai admoestar essas pessoas, porque eles estariam indo não para como eu falei, uma turnê de férias, uma colônia de férias, mas eles estariam indo para o meio de lobos, como ovelhas que vão para o meio de lobos, aonde então eles enfrentariam ali as grandes adversidades, um verdadeiro campo de batalha. E agora Jesus vai dizer, não tenham medo. Nós cantamos agora,
né? Então não tenham medo, medo de nada e medo de ninguém. Por mais hostil que o mundo seja, há um propósito maior que justifica nós lutarmos até o fim, né? Com tudo que nós podemos e sabemos, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco neste processo. A nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Então nós estamos aqui passando por um deserto. Nós lemos antes ali que Deus vai abrindo caminho no deserto, rios no ermo, e nós cantamos aqui que Deus abriu o caminho no mar. E Deus vai abrindo o caminho para quê? Para nós caminharmos por ele, para vencermos esses obstáculos, deserto, mares da vida, para chegar a Canaã celestial, para chegar aos céus. Agora aqui, o deserto existe. Só que Deus vai abrindo o caminho para que nós possamos estar então trilhando por eles. Aqueles que não enfrentam os desertos da vida, as confrontações, os problemas, o que vai acontecer com ele? Vai morrer no deserto. Aquele que murmurar no caminho, aquele que ficar ali, né, achando problemas, desculpa, porque nos tirou, está muito difícil, né, lembrando dos alhos e das cebolas do Egito, das coisas do passado, esse não vai progredir, esse não entra em Canaã. Então nós temos que nos impor e nós temos que andar, mesmo que muitas vezes seja um passo, não precisa estar correndo. Tem momentos na vida que não é na corrida, tem momentos que na vida é passo a passo, até vencermos, até superarmos, para então continuar rumo à nossa Canaã celestial. Então o que Jesus nos ensina é isso: vocês vão ter problemas, mas depois do problema é a Canaã. Então aqui nesse mundo nós vamos ter as nossas aflições, os nossos problemas e desafios. Então na missão que Jesus deu à igreja, no envio dela para esse mundo, ele não entregou a igreja ao poder e domínio das trevas. Elas vão resistir, o inimigo vai se opor, ele vai levantar barreiras, ele vai tentar de todas as formas, porque ele é astuto, ele é sagaz e ele é o inimigo das nossas almas, mas Deus prometeu estar conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele não nos abandonaria e ele não nos abandona. Mesmo que muitas vezes a nossa fé dá uma enfraquecida grande, e nós achamos que o inimigo cresceu, é muito grande, muito poderoso, e nós não vamos conseguir vencer. Daí é por isso que nós precisamos da comunhão dos irmãos, porque do nosso lado vai ter um Eliseu que vai dizer: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o Geazi, quando Eliseu falou pediu para Deus: abra os olhos para que ele possa compreender, e Deus abriu os olhos da fé. E Geazi viu que a multidão do exército de Deus que estava guardando o povo de Israel era muito maior do que os inimigos que estavam para os destruir. Também, João, ele vai dizer que quando nós iríamos, a igreja estaria enfrentando os falsos profetas, os falsos apóstolos, né, eles não deveriam temer, não deveriam ter medo nenhum, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenham medo. Deus que está em nós, o Deus que nós servimos, é maior do que o Deus deste século, o Deus deste mundo, que tenta se opor. Então, se o nosso Deus é maior que o Deus deste mundo, quem é que vai vencer? Não é que Deus está numa luta com o diabo, mas Deus nos dá força para nós lutarmos contra, né, as coisas das trevas, as coisas deste mundo e as oposições do inimigo. Então, meus irmãos, nesse texto nós podemos destacar aqui 4 encorajamentos de Jesus para as nossas vidas. No meio da luta, no meio da aflição, ele nos encoraja, e tem 4 encorajamentos aqui. O primeiro deles está aí nos versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? O primeiro encorajamento aqui para cada um de nós é: jamais sofreremos mais do que o nosso mestre. Jamais sofreremos mais do que Jesus sofreu, porque não somos maiores do que ele. Então, esse é um grande encorajamento. Pode ficar tranquilo, você não vai sofrer mais do que Jesus sofreu.
Para alguns parece que não é encorajamento, mas é um grande encorajamento. Porque se Jesus enfrentou essas adversidades e ele venceu, e nós não vamos enfrentar adversidades maiores, ele já venceu por nós. Esse é o grande encorajamento para cada um de nós. Não há uma imunidade especial para o cristão, para ele não passar por adversidades. Assim como o mundo odiou e odeia Jesus, ele odiará os seus seguidores. E aquele que não está sendo odiado, talvez perseguido, tendo alguma situação aí, porque talvez não é de Cristo, mas do mundo. Porque o diabo não vai perseguir os seus, ele vai perseguir os seus adversários. Então, as lutas que nós enfrentamos, nós temos que saber que Jesus também enfrentou. Eu digo que se chamaram Jesus de Beelzebu, eles vão chamar nós do quê? De demônio e de tudo que vier na boca deles. Eles vão tentar nos acusar, dizendo que nós é que somos os mentirosos, nós é que trazemos transtorno para a sociedade, nós é que somos o mal para o mundo. Porque eles perseguiram Jesus e por causa de Jesus, eles nos perseguirão. Mas aqui o grande encorajamento é que nós não vamos sofrer mais do que o nosso Senhor. Pode ter certeza disso, pode estar seguro disso. Segundo encorajamento está dos versículos 26 ao 28. Portanto, não os temais, pois nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. E o 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqui, meus irmãos, nesses 3 versículos, por 2 vezes Jesus diz, não temais. Não tenham medo dos homens, porque assim como Deus, Jesus, usa os homens para proclamar o evangelho, Satanás também vai usar homens para se opor a nós, para perseguir a nós, né, para até mesmo, se for o caso, nos matarem. Então, o que esse encorajamento nos diz é que os homens serão poderosos, mas com um poder limitado. E Deus, o Todo-Poderoso, tem um poder ilimitado. Então, mostrando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos, mas muito mais do que o mundo que nos oprime, que nos persegue. Esse é o encorajamento. Não tenha medo do mundo porque ele é limitado, mas tema a Deus porque ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos que temer não aqueles que podem matar o corpo e não podem afetar a nossa alma. Nós temos que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então veja que esse texto está dizendo que ele guarda a nossa alma. O mundo, o inimigo pode destruir no máximo o nosso corpo, tirar a nossa vida, mas não pode destruir a nossa alma. E Deus guarda a nossa alma. E depois, sendo morto, ou morrendo, ou acontecendo qualquer outra coisa, ou estando vivo na volta de Cristo Jesus, seremos ressuscitados, transformados, glorificados, tendo um corpo totalmente glorificado pelo Senhor. Então, por isso nós não devemos temer. O máximo que eles podem fazer é destruir esse corpo limitado aqui. E Deus nos dará um corpo glorificado, muito melhor, muito maior, nos céus, na glória eterna. Então não tenham medo, porque o máximo que o diabo pode fazer na vida daquele que crê em Cristo Jesus é matar fisicamente a pessoa, mas não atingir a sua alma. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus é quem nos guarda, é quem nos sustenta, mesmo no meio das adversidades. Por isso ele diz, não temas, não tenham medo, encarem, enfrentem, porque Deus dará vitória a cada um de nós. Em terceiro lugar, o terceiro encorajamento aqui, está dos versículos 29 até o 31, quando Jesus diz assim, não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais.
Então, em terceiro lugar, ou terceiro encorajamento aqui da parte de Deus é que se Deus cuida dos pardais, Ele não vai cuidar dos seus filhos, por quem Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por Ele, para dar a vida. Então, ele está nos chamando a esta reflexão. Se Deus cuida de um passarinho, que todos nós evitamos e colocamos proteção nos beirais da casa e tudo mais, para que eles não venham nos incomodar, trazer piolho, cisco, etc. e tal. E se Deus cuida desses animais, Ele não vai cuidar da minha e da sua vida? Ele não vai cuidar daqueles por quem Cristo Jesus morreu? O quão precioso nós somos, a mais do que um pardal. E Ele diz que Jesus cuida desses pardais. Para nós termos uma ideia, se você começar a criar pardal para vender, você vai morrer de fome, porque não vale nada. Mas Deus se importa com esses pardais. Deus cuida dos pardais. Que coisa maravilhosa. Deus cuida de todas as coisas. Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Eu sei que é mais fácil contar os meus, né? Mas Deus sabe até esses mínimos detalhes. Qual é a necessidade? E que para Deus nada é encoberto, tudo, Ele sabe todas as coisas, dos mínimos detalhes. Então, se Ele cuida de coisas insignificantes e passa isso na cabeça de Jesus, de Deus, será que não passa na cabeça dEle que Ele vai cuidar a mim e a sua vida? Que Ele vai sustentar a mim e você? Que valemos muito mais do que muitos pardais? Ele cuida de cada um de nós. Jesus não veio a esse mundo para morrer numa cruz para salvar pardais, mas para salvar a mim e a você, para salvar a nossa alma. E isso, meus irmãos, é um grande encorajamento. O Senhor Jesus veio a esse mundo para morrer por nós, para dar a sua vida no nosso lugar. Ele não veio aqui para salvar macaco, girafa, floresta amazônica, rios. Ele veio para salvar a mim e a você do inferno, para que não sejamos lançados, como nós vimos anteriormente aqui, porque só Ele tem o poder de fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. E Ele veio para libertar a nossa alma e o nosso corpo do inferno. Não veio para os pardais, veio para cada um de nós. Então, se Deus cuida dessas coisas, Ele cuidará de cada um de nós, independentemente do problema que você está passando, da dificuldade que você está enfrentando na sua vida. Ele vai, com certeza, abençoar, Ele vai guardar e Ele vai sustentar. Lá no profeta Isaías 41:10, Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Leia lá no capítulo 41, 42, 43 de Isaías, que é maravilhoso, muito bom. No 43 ele diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Ele está falando para mim e para você, não para os pardais. Então, que nós possamos olhar para essas promessas, para esse amor, por tudo que Ele fez. E aí no capítulo 43 ainda, versículo 13, ele diz assim: agindo eu, quem o impedirá? Quem é que pode impedir esse meu amor por você? Quem é que pode impedir de eu ter mandado o meu filho para morrer por você? Meus irmãos, isso para nós, quando entendemos esse evangelho de Cristo Jesus, não tem encorajamento melhor para nós. Os discípulos, antes de entender isso, negaram Jesus. Os discípulos fugiram. João ficava meio de longe. Pedro não sei onde que andou, Bartolomeu e os outros lá, sumiram todos. Mas depois que Jesus ressuscitou, apareceu para eles, e o Espírito Santo desceu sobre eles, as autoridades falaram assim: vocês não podem mais falar desse nome. Nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos acabar com vocês. E eles falaram assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. De onde é que veio essa coragem? Do entendimento, do amor de Deus, da vida que Cristo deu por cada um de nós. E de que, se morrermos aqui, estaremos com o Senhor, o que é infinitamente melhor, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um cara que chegou a pedir algumas vezes, falou assim: Senhor, me leve, eu quero estar lá. Estar com o Senhor é melhor. Mas se é para ficar aqui, eu vou ficar aqui mesmo, não tem problema.
vou ficar aqui, mas eu gostaria já de estar lá. Porque Paulo teve aquela grande visão, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas que não dá para falar para os homens, mas ele sabia. Por isso que foi colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Meus irmãos, é algo glorioso que Deus tem para cada um de nós. Todos nós temos que almejar o céu, a eternidade, a vida eterna com o Senhor. E por fim, né, o último dos encorajamentos aqui, e talvez o maior deles, tá? Está aí nos versículos 32 e 33, que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então aqui, o encorajamento é o fato de Jesus, que veio, que se fez homem, que se tornou como um de nós, que morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós, agora retornou e está na presença do Pai, e lá ele intercede por cada um de nós. Então, o Senhor Jesus está lá agora como o grande sumo sacerdote diante de Deus. E ele diz então que nós não devemos negar o nome de Jesus, não devemos nos envergonhar de Jesus aqui, porque ele assim o fará diante do Pai que está nos céus. Se nós, o contrário, se nós nos envergonharmos aqui, se nós o negarmos aqui, ele não nos representará diante do Pai que está nos céus. Esse é o grande encorajamento. Nós podemos enfrentar a morte aqui por causa de Cristo, porque ele enfrenta a ira de Deus lá no céu, o juízo de Deus lá no céu, e ele então, né, está nos guardando, está nos protegendo, está nos assistindo. Então, se nós confessarmos a Jesus aqui, ele confirma lá no céu. Se nós o negarmos aqui, também nós não temos nenhuma ligação lá. Então, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós sabemos a respeito de Cristo, a respeito da salvação. Porque nessa coragem, nesse destemor, né, nesta ousadia, assim o Senhor Jesus nos representará lá no céu. E está nos representando lá no céu. E a minha pergunta é: quando você comparecer diante do trono de Deus, lá no céu, o que você vai receber? Você vai receber o galardão por ter crido em Jesus e não ter se envergonhado do nome dele? Ou você receberá o juízo de Deus por ter se envergonhado do nome de Cristo e de não ter crido em Cristo Jesus aqui nessa vida? Então a responsabilidade é nossa, a decisão é nossa. Nesse dia do juízo de Deus, você ouvirá a voz de Jesus dizendo: vinde bendito de meu Pai, que não negou o meu nome, que não se envergonhou de mim. Ouvirá da boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vós que se envergonharam, vocês que se envergonharam, não sei conjugar direito aqui, né? Vocês que se envergonharam do meu nome, que negaram o meu nome aí neste mundo. O que você vai ouvir da parte de Deus? Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que estas palavras literalmente são de estímulos para nós, de encorajamento para cada um de nós. Jesus, ele nos adverte que assim como fizeram com ele, assim como fizeram com Jesus, eles procurarão, o inimigo, eles aqui, o império das trevas, vai procurar fazer com os seguidores de Jesus. E sabe por quê? Só por causa do nome de Jesus. Só por causa de Cristo. Não tem motivo para o mundo perseguir. Não tem motivo para o mundo odiar, a não ser porque eles odeiam Cristo Jesus, odeiam a verdade e gostam das trevas. E Jesus é a luz do mundo, e nós resplandecemos a luz de Cristo nesse mundo. Por isso o mundo nos odeia, porque ele odeia a Cristo Jesus. E se você é um cristão, você vai ser odiado por esse mundo. Você vai ser um atrapalho, um problema para este mundo. Porque no meio das maracutaias aí, né, que acontece, os acertos que tem, você não pactua com isso, você não concorda com isso, e isso atrapalha os planos de Satanás, o plano das trevas. Então, não tenha medo de tomar a sua decisão por Cristo, de crer em Cristo Jesus,
Você vai morrer mesmo. Se você não morrer por causa de Cristo, você vai morrer e vai ser condenado. Então, de todo jeito, você vai morrer. Por que não morrer por Cristo e com Cristo? Tá? Lembra daqueles leprosos? Aqueles leprosos estavam fora da cidade, eu acho que era em Samaria, né, que eles estavam ali fora da cidade, e aí eles não podiam entrar porque eles eram leprosos. Fora estavam, eu acho que os sírios, né, que estavam ali, e eles falaram: nós estamos perdidos aqui, nós vamos morrer de fome aqui. Se nós entrar na cidade, não dá. Ali estão os nossos inimigos, vamos lá, vamos dar esse passo. Se eles nos matarem, nós estamos mortos mesmo. Você está morto mesmo. Ou você morre por Cristo, ou você vai morrer sem Cristo. Os que morrem por Cristo e com Cristo terão a vida eterna. Se a sua vida será abreviada pela perseguição do mundo, ou se a sua vida vai chegar no final dela e morrer sem Cristo, de todo jeito nós vamos partir deste mundo e dessa terra. Ai daquele que partir desse mundo sem Cristo, não haverá outra oportunidade. Mas bem-aventurado é aquele que nesta vida creu em Cristo, independentemente das circunstâncias do que vai acontecer com a vida dele, porque ele tem assegurado a sua vida eterna, e não apenas uma vida espiritual, mas também física na eternidade. Então, o grande encorajamento de Jesus para o cumprimento da nossa missão aqui, o desafio dele é: não tenha medo, porque jamais nós vamos sofrer além do que Jesus sofreu. E se ele sofreu e venceu, ele diz que nós também venceremos, porque ele é o nosso representante. Não tenha medo, porque o poder dos homens e do mundo é limitado, de Jesus é ilimitado. Ele, nosso Deus, é todo poderoso. Então não tenha medo, porque se Deus cuida de pardais, ele cuida de cada um de nós, que valemos muito mais. Como nós lemos lá em Isaías: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Ele nos ama. Ele cuida dos pardais. Não é com esse amor que ele teve, um amor sacrificial, como ele teve por nós. Ele cuida dando sustento para aqueles animais, mas ele cuida especialmente de cada um de nós. E por último, não tenha medo, porque Jesus nos defenderá. Jesus, ele intercederá por nós diante do Pai que está nos céus. Então é isto que nos encoraja, é isso que nos dá ousadia para nós falarmos e para nós testemunharmos do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo, no meio desse mundo sem Cristo e que odeia a Cristo Jesus. Não tenha medo, que você saia daqui nesta noite encorajado por esta palavra do Senhor, que é viva e que é eficaz. Amém? Vamos então ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor, a Deus, nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, e agora o Senhor tem nos comissionado como filhos teus, como servos do Senhor, com esta missão no mundo. E nós temos a certeza, Senhor Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a profundidade, nem as alturas, ó Deus, nem qualquer outra criatura, ou qualquer outra coisa poderá nos separar do amor do Senhor. Portanto, ó Deus, que nós saímos daqui encorajados para testemunhar, para não nos envergonhar do Teu nome, para que possamos enfrentar, ó Deus, as adversidades da vida, do mundo, as pressões que o mundo exerce sobre nós, para que possamos sair daqui na certeza de que temos o Deus Todo-Poderoso conosco, ao nosso lado, ó Deus, nos fortalecendo, nos sustentando, de que nos momentos em que a nossa fé enfraquecer, o Senhor venha fortalecer, para que possamos, ó Deus, olhar para o alto, para Cristo, para podermos, ó Deus, estar cada dia lutando e vencendo as nossas adversidades. Abençoe, ó Deus, a cada um dos teus filhos, aquele que nesta noite está tomando essa decisão de crer em Jesus, de viver por Cristo Jesus, para estar com Ele na glória eterna, porque de uma forma ou de outra vai estar padecendo, vai estar morrendo, vai estar se despedindo deste mundo, mas não agora sem Cristo. Ó Deus, e aqueles que partirem deste mundo sem o Senhor, com certeza não herdarão a vida eterna.
Abençoe para que cada um, ó Deus, possa tomar esta decisão, e aqueles que já creram, que possam não se envergonhar do teu evangelho, mas testemunhar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estarei ali na porta cumprimentando os irmãos. Tem um cafezinho